A startup Laboratório de IA Anthropic recusou a assinatura de um contrato de 200 milhões de dólares com o governo dos Estados Unidos para o uso de suas IAs no Departamento de Guerra. Infelizmente, a OpenAI viu isso e disse: opa, mas está sobrando para mim, deixa aqui que o pai assina. Hoje nós vamos falar sobre toda essa situação, uma situação extremamente deprimente e complicada dos usos de modelos de inteligência artificial para os fins de guerra. Nós somos o canal Tecnologia e Classe. Esse vídeo foi difícil, foi muita pesquisa para fazer, tem muitas coisas que ainda não estão claras, né? Então, se vocês curtem o nosso canal, se vocês apreciam esse apanhado aqui de notícias que eu trago para vocês e tento fazer uma organização delas que faz sentido, por favor, né, se inscrevam, deixem o like, doem, considerem botar a sua contribuição mensal no Apoia-se. Mas, dito isso, vamos lá pro vídeo. O nome desse roteirinho é Pentágono versus Anthropic Feat OpenAI, né? Eu vou começar mostrando para vocês uma coisa que é uma coincidência extremamente irônica, que é essa thumbnail aqui desse vídeo, que é a propaganda que a Anthropic fez no Super Bowl. A tradução em português, porque eu uso meu YouTube em português, ficou: posso conseguir um tanquinho rapidinho? A propaganda do modelo Cloud da Anthropic, beleza? Nessa propaganda, o que acontece, tá? Essa pessoa que tá na thumbnail é um personal trainer, e daí tem um menino ali que ele tá ajudando a fazer exercício. Fica claro, pela maneira como o personal trainer tá falando, que ele é como se fosse um modelo de IA, tipo os que tem da OpenAI, que ele é muito solícito, ele fica sempre concordando com a pessoa e sendo amigável, né? A pessoa disse assim: eu tô malhando porque eu quero conseguir um tanquinho, né? Um six-pack, uma barriguinha definida. E dele disse: nossa, esse plano aí parece muito bom e parece um objetivo que você consegue chegar, então vamos fazer aí umas barras para você começar. E a propaganda deixa meio claro que o modelo não está sendo de grande ajuda, e no final ele ainda fala: eu vou continuar aqui, mas primeiro eu preciso tocar uma propaganda. E daí o mote deles, né? Existem assistentes de IA e existe o Cloud da Anthropic. Então ele tenta se posicionar como um agente melhor, um agente que não tá ficando, né, digamos, merdificado, que nem eles acusam o ChatGPT de estar ficando. Nós não somos como as outras, né? Eles farparam um pouco a OpenAI, e que nem eu disse, é meio irônico que daí, quando eles botaram six-pack ali nessa propaganda, agora tá escrito tanque, né? Que tá se referindo ao tanquinho, mas para essa situação aqui calhou. E nós vamos voltar mais tarde nessa propaganda aqui. Isso aqui foi o mote inicial para mostrar para vocês. Para quem não sabe, a Anthropic é uma dessas startups que são laboratórios de IA. Eles trabalham nos modelos fundacionais, né? Criando a pesquisa e os modelos de IA. Como, por exemplo, a própria OpenAI é um desses, o Google DeepMind, o departamento do Google que faz isso. O nome do CEO deles é Dario Amodei. Vocês talvez já tenham ouvido falar o nome da empresa, esses nomes dos modelos, o nome do cara por aí. Os investimentos da Anthropic vieram inicialmente do Jeff Bezos, da Amazon. E hoje todo mundo tem um dedinho na torta. Eu não cheguei a pegar um break assim de todo mundo que tem investimento lá, mas a Nvidia botou dinheiro, a Microsoft botou dinheiro, deve até ter dinheiro da OpenAI lá, sabe? Todo mundo bota dinheiro em todo mundo nesse mercado de IA. Ultimamente, os produtos deles têm recebido mais mídia, muito mais mídia, mas eles nunca foram um player pequeno, eles sempre tiveram ali pau a pau com os outros laboratórios. Mas, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar da suite de agentes do Cloud, né? Tem o CloudBot, o Cloud Code, que trabalha em código e tal. Eles estão indo muito bem, e isso que aconteceu aqui, né, também ajudou a alavancar bastante a popularidade deles. Eles também são famosos por publicar bons papers sobre segurança e traceability da IA. Eu não sei se tem uma boa tradução para isso, mas é basicamente tentar entender por que os modelos de IA tomam as decisões que eles tomam, ou dado uma entrada, por que saiu essa saída no modelo, né? Que é uma das coisas muito difíceis de entender, já que esses modelos, eles são, né, caixas pretas estatísticas, geralmente. Então tem aquele estudo sobre a IA que fez a gerência de uma máquina de refrigerantes, que eles botaram para saber se ela ia conseguir vender e gerenciar aquilo. Tem aquele estudo sobre a IA que o objetivo dela era não ser desligada, e deles criavam uma situação onde ela podia escolher meio que matar uma pessoa, ameaçar uma pessoa, chantagear uma pessoa para não ser desligada. E em muitos casos, as IAs que eles testaram, inclusive os modelos dele, outros modelos também, escolhiam tomar a decisão de matar a pessoa, de chantagear a pessoa. Aquele sobre uma IA que achava que ela era a ponte de São Francisco lá, Golden Gate. Todos esses estudos famosos eles lançaram. Nós falamos um pouquinho sobre cada um deles em diversos vídeos do canal. Eu não tô com os links do vídeo do canal agora porque a gente fala muito sobre inteligência artificial.
Mas hoje a gente está falando sobre essa recusa do contrato que a Anthropic fez, né? 200 milhões que o Departamento de Guerra dos Estados Unidos não aceitaram. Aqui que eu tirei do artigo ali de baixo. A disputa decorre da recusa da Anthropic em permitir o uso militar e restrito de sua IA Cloud, alegando preocupações éticas sobre armas totalmente autônomas e vigilância doméstica em massa. Esse artigo aqui está se referindo sobre, digamos, a retaliação que o governo dos Estados Unidos fez a isso. Por quê, tá? A Anthropic não assinou o contrato, eles tinham um deadline lá para aceitar, não aceitaram. Trump foi lá na rede social dele, o Twitter que ele criou, e disse, né, que eles são uma empresa woke, anti-estadunidense, esquerdista radical, e disse que o governo ia acessar todos os contratos com a Anthropic. Eu tive que trazer o tweet, né, o truite, como é que a gente fala? A verdade que o Trump colocou, né, porque o nome da rede é Verdade Social, e ele colocou assim, ó, os Estados Unidos da América jamais permitirão que uma empresa radical de esquerda, lacradora, dite como nossas grandes forças armadas lutarão e vencem guerras. Essa decisão pertence ao seu comandante em chefe e aos excelentes líderes que nomeio para comandar nossas forças armadas. Os lunáticos de esquerda da Anthropic cometeram um erro desastroso ao tentar forçar o Departamento de Guerra a obrigá-la a obedecer aos seus termos de serviço em vez da nossa Constituição. O egoísmo deles está colocando vidas americanas em risco, nossas tropas em perigo e nossa segurança nacional em risco. Portanto, estou ordenando a todas as agências federais do governo dos Estados Unidos que cessem imediatamente todo o uso de tecnologia da Anthropic. Não precisamos dela, não a queremos e não faremos negócios com eles novamente. Haverá um período de transição de 6 meses para agências como o Departamento de Guerra que utilizam os produtos da Anthropic em vários níveis. A Anthropic precisa se organizar e ser prestativa durante esse período de transição ou usarei todo o poder da presidência para obrigá-la a cumprir as determinações com graves consequências civis e criminais. Nós decidiremos o destino do nosso país e não alguma empresa de IA descontrolada e de esquerda radical, administrada por pessoas que não têm ideia do que é o mundo real. Obrigado novamente pela atenção a esse assunto. Faça a América grande novamente. Presidente Donald J. Trump. E assim, pessoal, eu sei que tem muita gente biruleibe que assiste os meus vídeos, mas não existe nenhuma empresa de esquerda radical, tá? Em nenhum lugar do mundo, eu diria, mas principalmente não nos Estados Unidos. Vocês sabem disso. O Trump aqui tá sendo total doidinho de bairro falando esse tipo de coisa e eu acho que é importante a gente tentar entender que tipo de pessoa tá com o controle do exército mais bem financiado do mundo e no controle dessas ferramentas aqui. Isso foi o Trump, tá? Depois, quando a Anthropic negou o contrato, o Pete Hegseth, que é o secretário do Departamento de Guerra, declarou que a Anthropic é um risco para a cadeia de suprimentos, tá? Isso é uma coisa que vetou esse contrato, mas potencialmente também muitos outros da empresa que ela teria com o governo, teria com governos estaduais, de municípios, eu imagino até que com algumas outras empresas. Esse tipo de designação, geralmente, o governo dos Estados Unidos vai usar para empresas russas ou empresas chinesas, empresas de países inimigos, para dizer que assim, a gente não pode depender dos produtos dessa empresa, tá? Nunca do próprio Estados Unidos, não parece que ocorreu uma coisa assim antes. E para quem não lembra de quem é o Pete Hegseth, nós fizemos um vídeo aqui daquela vez que ele adicionou um repórter no grupo de Signal ilegal do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Na realidade, tinha várias pessoas de vários departamentos. Era um grupo de Signal que não seguia as leis de transparência deles, porque eles deletavam as mensagens ali, e ele botou sem querer um repórter dentro do grupo e começou a mandar vários segredos de estado ali, e o repórter disse, caralho, eu fiquei no grupo uma semana recebendo todos esses documentos. Esse é o Pete Hegseth, aparentemente, né, um alcoólatra, um cara extremamente problemático, muito legal ter essas pessoas lidando com o futuro do mundo, né? E o meme que o pessoal tá dizendo é que provavelmente quando tiver os drones matadores de pessoas, né, ele vai dizer assim, ô Cláudio, você pode ir lá e matar esse repórter? Só que ao invés de dizer pro Cláudio, ele vai dizer pro repórter, tá ligado? Ele vai adicionar o repórter no chat e vai dizer assim, por favor, mande um drone para esse endereço aqui e mate essa pessoa. Esse é Pete Hegseth. Uma coisa que não foi feita, mas que poderia ter sido feita com a Anthropic, tá? É o governo dos Estados Unidos usar uma lei que se chama Defense Production Act, de 1950, e que permitiria a declaração dessa empresa como infraestrutura crítica estratégica, e basicamente o governo pode daí tomar o controle da empresa, nacionalizar ela, entre aspas, não é exatamente a mesma coisa, para poder comandar a produção daquela empresa. Então, basicamente, o governo dos Estados Unidos podia pegar e dizer, não, agora eu sou dono da Anthropic, eu sou dono dessa empresa aqui de IA, e eu vou usar esses produtos, queira eles ou não. Só que daí, né, a reviravolta nessa história, Anthropic ali, tipo, não, governo, não farei o que você quer, eu tenho ética, eu tenho escrúpulos. Aí vem o Sam Altman, né, líder supremo da dinastia monárquica da OpenAI, e ele diz assim, deixa vomigo, deixa que o pai vai assinar esse contrato.
O Sam Altman pegou e disse, não, a gente assina com o Pentágono, tá aí. Agora a gente vai prover as inteligências artificiais que o Departamento de Guerra quer. E a gente sabe que muita gente que trabalha dentro da OpenAI, embora talvez não tenha consciência de classe e esteja deslumbrado com a tecnologia e acha que a IA é uma tecnologia que vai salvar o mundo, pelo menos eles têm escrúpulos, eles têm dificuldade de dormir à noite quando esse tipo de coisa acontece. Então, na real, o Sam Altman, algumas horas antes deles assinarem o contrato, mandou um comunicadinho interno lá dentro, explicando essa situação, e foi vazado, né? E toda vez que vaza uma coisa dessas empresas de IA, provavelmente ele sabia que ia vazar, né? Foi vazado de propósito. Daí eu trouxe aqui um site falando um pouco sobre isso para vocês lerem depois no roteiro. Mas em resumo, o que ele disse é assim: pode crer, a gente tem as mesmas preocupações éticas que a Anthropic. A gente não vai fazer nenhuma das coisas que a Anthropic disse que seriam ruins, né? A gente concorda, não dá para ter monitoramento de todos os cidadãos dos Estados Unidos usando IA, não dá para ter decisões autônomas para, por exemplo, matar pessoas que as ferramentas vão tomar. Mas o contrato que a gente assinou é muito sólido. Ele diz que o governo dos Estados Unidos não fará nada ilegal com as nossas IAs. Ai, vai se fuder. E assim, gente, para ser bem explícito aqui, tá? Os Estados Unidos sempre foi, assim, um país sem lei. Mas agora eles estão no modo claríssimo, né? Que o Trump pega e diz, eu sou a lei, porra. Desde o Afeganistão, os Estados Unidos já vai fazer quase 30 anos que eles invadiram esse país. Todas as guerras que eles fazem são ilegais perante a lei deles, tá, pessoal? Não perante as leis de um povo civilizado. Os caras estão invadindo diversos países com a mesma autorização de guerra que eles têm de quase 30 anos atrás. Acabaram de invadir o Irã com o apoio de Israel. Invadiram a Venezuela. Os caras basicamente não têm escrúpulo, tá? E outra coisa que é importante a gente chamar a atenção é o monitoramento de todos os cidadãos dos Estados Unidos. Ele basicamente já está funcionando, porque eu já falei aqui algumas vezes para vocês, as empresas de propaganda, as empresas de coleta de dados, que a gente chama de data brokers nos Estados Unidos e em todo o mundo, eles basicamente vendem esses dados para qualquer pessoa que quer. E o governo dos Estados Unidos tem um programa para comprar o máximo de dados possíveis dessas empresas para poder usar eles dentro desses softwares de análise, junto com a Palantir, junto com essas outras empresas, junto com várias dessas big techs que vocês conhecem. Então, basicamente, não é ilegal cometer crimes nos Estados Unidos, é isso que eu tô dizendo. E daí o Sam Altman disse, não, tudo bem, a gente só cometerá crimes que são legais, entendeu? A gente não vai cometer nenhum crime ilegal segundo esse nosso contrato. E daí, meio que como pegou um pouco mal, o Sam Altman fez um AMA, né? Um me pergunte qualquer coisa no Twitter dele sobre essa situação, e muita gente achou essa resposta aqui bastante estranha que ele botou. Eu trouxe aqui traduzido para vocês e eu vou ler 2 pontos. Ele disse assim, ó: há um debate mais aberto do que eu imaginava, pelo menos nessa parte do Twitter, sobre se devemos preferir que um governo democraticamente eleito ou empresas privadas não eleitas tenham mais poder. Imagino que haja discordância sobre isso, mas eu não. Eu acho que ele quis dizer, eu não tenho discordâncias quanto a isso. Parece ser uma área importante para mais discussões. Meio críptico, né? Mas ele disse assim, importante, né? A gente pensar se quem tá tomando as decisões sobre essa tecnologia muito importante é uma empresa privada que não é de nenhum governo ou se é o governo. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Um governo democraticamente eleito. Aí na 2, que o negócio começa a ficar interessante, ó. Acho que existe uma questão subjacente a muitas das perguntas, mas que não vi ser articulada de forma clara. O que acontece se o governo tentar nacionalizar a OpenAI ou outros projetos de IA? Obviamente não sei. Já pensei nisso, claro, há muito tempo. Me parece que seria melhor se o desenvolvimento de inteligência artificial geral fosse um projeto governamental, mas não me parece muito provável na trajetória atual. Dito isso, acredito que uma parceria estreita entre governos e as empresas que desenvolvem essa tecnologia seja extremamente importante. Então, muita gente interpretou isso como o Sam Altman dizendo, não se preocupa, Trump, o melhor seria mesmo que um governo, né, democraticamente eleito, um governo do bem, um governo cheirosinho, que nem o seu, Donald Trump, meu chapa, estivesse cuidando do desenvolvimento de IA. Inclusive, o governo dos Estados Unidos poderia até comprar a OpenAI, poderia nacionalizar a OpenAI para que ele pudesse desenvolver a inteligência artificial que vai salvar o nosso país. Muita gente ficou com gosto terrível aqui, já tem várias previsões, nós já falamos aqui no canal, inclusive, que o governo dos Estados Unidos provavelmente adoraria poder tomar o controle da produção de IA, só que não é muito do feitio dos Estados Unidos fazer as coisas assim desse jeito, nacionalizar, dizer que eles estão sob o controle. O que eles fazem? Eles pegam e fazem 500 bilhões de investimento público-privado
para empresas de IA, eles fazem, não vai haver nenhuma regulamentação de IA, e é essa maneira como eles tinham preferido desenvolver. Mas pode ser que esteja mudando agora, e o Sam Altman tá dizendo assim, dando a abertura, não, Donald Trump, então compra a OpenAI, nacionaliza a OpenAI, e daí a gente pode, né, trabalhar no departamento de guerra juntos como amigos, né, e não apenas como funcionários. E ouvindo alguns comentaristas, né, que conhecem o Sam Altman de outros carnavais, a avaliação deles foi: ele é pai do ChatGPT mesmo, porque ele fala o que for necessário para agradar quem tá na frente dele. Então, consideraram que foi ele dizendo isso, né? Como agora ele precisa agradar o Trump, ele precisa conseguir esse contrato, ele disse, não, pode crer, a OpenAI fará tudo que o governo quiser e o governo nunca faria nada ilegal, então não tem problema nenhum. E voltando para Anthropic, uma das coisas meio inesperadas dessa história toda que aconteceu é que a Anthropic, né, o Cloud, o aplicativo deles, foi para o primeiro lugar na loja da Apple como mais baixado. Isso meio que foi uma mistura de foda-se o governo dos Estados Unidos, né? Eu vou protestar instalando esse aplicativo que não quis fazer um contrato com o governo dos Estados Unidos, e também meio que carai, deve ser muito bom, né? Porque o governo dos Estados Unidos quer tanto usar esse projeto que eles disseram, não só a gente tá muito triste que vocês não fecharam com a gente, como a gente vai destruir vocês porque vocês não quiseram fechar com a gente. Então, houve esse efeito aí. Inclusive, meio que um efeito, daí eu vou ter que dizer que é, né, lacração, porque, por exemplo, pegou a Katy Perry, postou assim, olha, acabei de assinar o plano mais caro da Anthropic, com um coraçãozinho, tá ligado? Tipo assim, nós seremos a resistência mais estrondosa que o governo Trump já viu. Ah, tá feliz, Trump? Agora eu dei $200 por ano pra Anthropic. Agora, o que você vai fazer, hein? O que você vai fazer, Trump? Então rolou um pouco disso. Só que, infelizmente, né, a notícia triste que a gente tem que trazer pra vocês é que essa situação foi menos, uou, que legal, empresas de IA se recusaram a trabalhar com o governo mais assassino e mais sanguinário do mundo, né, que já causou centenas de guerras, apoiou diversos genocídios. Só que, basicamente, o que aconteceu na realidade mas tem muitas outras que querem trabalhar com o governo dos Estados Unidos. Basicamente, todas as outras empresas de IA, xAI, Google, OpenAI, Meta, Microsoft, todas elas têm contrato com o governo dos Estados Unidos e vão trabalhar assim, tá? E daí fica a pergunta, para que vão ser usados esses modelos? Até agora, a única certeza que a gente tem é que eles vão usar eles para análise massiva de dados, como a gente sabe que, por exemplo, Israel tem umas IAs que eles usam para fazer isso também. Então, provavelmente para escolha de alvos, monitoramento de pessoas de interesse, mas a gente pode imaginar coisas mais macabras como drones autônomos, robôs autônomos, aqueles cachorrinhos lá assustador, então é assustador e deprimente. Agora eu vou voltar lá para aquela propaganda da Anthropic farpando a OpenAI que eu falei no início, tá? Durante o Super Bowl. E isso tem muito a ver com várias análises que eu fiz quando eu tava falando sobre a OpenAI botar propaganda, sobre a bolha da IA, ok? O mercado de IA, como ele tá hoje, dependendo de vender propaganda, vender serviço baseado nesses modelos de IA, ele é insustentável, tá? Nem fudendo que os provedores de serviço ou os laboratórios de IA vão conseguir recuperar todos os bilhões de investimentos em infraestrutura, vendendo para vocês uma propagandinha no final do prompt, vendendo um assistente pessoal que é muito foda, vendendo para vocês, tá? Porém, tem um lugar na economia dos Estados Unidos, principalmente, que tem grana infinita, infinita mesmo, e que eu vou todas as vezes que eu falo sobre esse assunto ter que lembrar para vocês, que é guerra e repressão. Esse é o tweet, infelizmente. Nós estamos chegando num ponto seríssimo, onde quem trabalha nessas empresas de IA tem sangue nas mãos, tá, pessoal? Na real, há muito tempo já tem. Muito, muito, muito tempo. O apoio que essas empresas deram ao regime de Israel, o uso de várias tecnologias, né, pela máquina de guerra dos Estados Unidos, mas agora não dá pra negar. Se você trabalha, né, se você é um brasileiro, porque eu imagino que a maioria das pessoas é brasileira vendo aqui, se você trabalha dentro de uma dessas empresas, você está fazendo o equivalente ao que a IBM fez durante a Segunda Guerra Mundial. Você está ativamente contribuindo para o genocídio e a morte de diversas pessoas. E uma depressão bônus aqui para vocês: enquanto os Estados Unidos e Israel atacavam o Irã, o governo dos Estados Unidos também estava trabalhando num contrato com a Oracle, e nós temos um vídeo, eu vou deixar aqui, e no finalzinho do vídeo, uma explicação sobre quem é a Oracle, quem é o Larry Ellison, e etc. Um contrato para o processamento de todos os dados do governo, dados da Previdência Social, dados de saúde, para, né, eles usarem ferramentas de IA para otimizar os processos do governo. Então, assim, triste e bastante derrota. Então, infelizmente, eu não trago notícias muito boas. A gente não tá num clima legal, né? A gente tá num clima de Terceira Guerra Mundial. Essa situação que tá acontecendo
é extremamente séria. De novo, um apelo aos profissionais que estão trabalhando lá. Vocês têm obrigações éticas muito importantes. O que vocês vão fazer, né, com a responsabilidade e o poder que vocês têm estando inseridos aí dentro? Não sei, mas pensem que vocês estão literalmente num momento de inflexão histórica e o que está acontecendo é extremamente sério. Como disse, né, Eduardo Cunha, Deus abençoe essa nação e nós nos vemos na próxima. Falou!